Bom dia a todos. Estou fazendo esse vídeo para a gente poder relembrar um pouco sobre as revoluções industriais. A primeira revolução industrial, que ocorre lá no Reino Unido, Inglaterra, ela basicamente ocorreu porque, durante a fase do capitalismo comercial, a Inglaterra foi o país que mais acumulou metais preciosos, que naquela época era o que media a riqueza dos países. O ouro e a prata, o chamado metalismo, durante o mercantilismo, né, que era a política econômica daquele momento, era o que permitia você dizer se alguém era muito rico ou pouco rico naquela época, né? Ou desenvolvido, subdesenvolvido para os dias atuais, né, que é o que a gente usa. O que acontece? A Inglaterra acumulou muito durante a expansão marítima dela esses metais preciosos. A Inglaterra tinha tantas colônias que um rei inglês dizia o seguinte, que o sol nunca se põe na Inglaterra, porque ela tem colônias espalhadas no mundo inteiro. O movimento de rotação não influencia nisso. Aí o que acontece? Além desses metais preciosos, a Inglaterra tinha reservas de carvão mineral que eram muito importantes. Eles desenvolveram a máquina a vapor, que funcionava com esse carvão mineral. Eles tinham uma mão de obra nas cidades, mão de obra barata. Por quê? Eles praticaram o que eles chamam de cercamento dos campos. Eles cercaram os campos e passaram a criar ovelhas. Até aquele momento eles faziam atividades agrícolas no campo e passaram a criar ovelha, pecuária ovina. Então isso gerou um desemprego maciço no campo. As pessoas acabaram migrando para a cidade, um êxodo rural no caso. Então chegando na cidade, essas pessoas serviam como mão de obra das primeiras indústrias, das primeiras fábricas. Essas primeiras fábricas tinham condições de trabalho péssimas. As jornadas de trabalho eram longas, dentro das indústrias era altamente poluente. Muitas fábricas preferiam contratar crianças e às vezes mulheres porque pagavam menos. Então era uma situação totalmente precária naquele momento. A gente tem um destaque nesse primeiro momento em indústrias de roupas, tá? Indústrias têxteis, tá? Eram indústrias que eram não com um alto grau de tecnologia, mas fabricavam bastante itens, né? Muitos itens no caso. O que acontece? Essa revolução industrial, essa primeira revolução industrial é o primeiro passo para que a gente tenha uma expansão das fábricas no mundo. A partir desse momento, a gente passa a dividir o mundo não mais entre metrópoles e colônias, mas a gente passa a dividir entre os industrializados e os não industrializados, ou os países que só produzem itens primários. A indústria faz parte do segundo setor da economia. Tá? Nós temos um primeiro setor da economia que retira o produto da natureza, extrai, né? Extrativismo mineral, vegetal e animal, e nós temos a indústria, que ela faz o segundo processo, que seria a transformação dessa matéria-prima em um produto industrial. A Inglaterra foi pioneira nesse processo, conseguiu se desenvolver primeiro em relação aos outros locais, e isso fez com que ela, durante um bom tempo, ela fosse a maior potência do mundo. Tá? A segunda revolução industrial é quando a gente tem a expansão desse processo. A revolução industrial chega em outros países. Chega na Alemanha, chega na França, chega na Itália, Estados Unidos, Japão, todos eles começam a desenvolver as suas indústrias também. Nesse processo é que a gente tem a busca excessiva em novas colônias, principalmente na África e na Ásia, e busca por matérias-primas, que foi a chamada Conferência de Berlim, que acabou resultando na Primeira Guerra Mundial, que foi um assunto que a gente já viu também. Essa segunda revolução industrial ela traz uma marca. Por quê? A gente tinha uma primeira revolução industrial com combustível carvão mineral. A segunda revolução industrial ela trata com petróleo, um novo combustível, um combustível fóssil também, mas era um novo combustível. A tecnologia da primeira revolução industrial era a máquina a vapor. Da segunda revolução industrial eram os motores a combustão. A gente tem um destaque para as indústrias automobilísticas nesse momento. A gente tem as indústrias químicas e farmacêuticas, também surgem nesse momento. Então essa segunda revolução industrial ela é a expansão do processo industrial para outros locais. E esse processo de expansão acabou gerando as grandes guerras mundiais que a gente acabou tendo posteriormente a isso. Essa segunda revolução industrial também marca a chegada de modelos de produção industrial. A gente já tinha o taylorismo nas primeiras indústrias, uma ideia de produção industrial, mas a gente tem a introdução do Fordismo nessa segunda revolução industrial, com as indústrias de automóveis chegando para poder fazer essas atividades nas fábricas, ou seja, criando um modelo para que as fábricas pudessem produzir seus itens. Tá? Fiquem com Deus, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial.